Nossa live caiu, então vou iniciar novamente. Uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável. Minha missão de vida é promover saúde para você que é idoso e, é claro, para você que é cuidador de idosos também. Todos os dias eu posto nas minhas redes sociais informações voltadas à educação e saúde, voltada ao processo de cuidado ao idoso, à convivência com a pessoa idosa. Portanto, se você é idoso, é cuidador, ou se você é profissional de saúde, me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, também YouTube. Eu tenho certeza que os conteúdos compartilhados aqui vão te ajudar bastante. Hoje nós estamos aqui, vamos ter a presença do nosso convidado especial, que é o professor André Hernandes, diretamente de Fortaleza. Ele vai estar aqui com a gente falando sobre a questão da mobilidade em pessoas idosas, tá? Infelizmente, nós sabemos que perda na questão da mobilidade traz uma consequência de eventos aí e consequências negativas para a saúde da pessoa idosa, que pode inclusive levá-lo à morte, tá? Então é muito importante que você acompanhe essa live, clique na setinha, convide outras pessoas, tá bom? Para que esse conteúdo ele chegue aos nossos idosos, aos nossos cuidadores, que a gente possa se conscientizar do quanto que trabalhar a questão da mobilidade, da flexibilidade pode prevenir consequências aí negativas na saúde da pessoa idosa, tá bom? Quero dar boa noite para vocês que retornaram. Agora eu acho que vai funcionar bem a nossa live, né, gente? Vou convidar aqui então o professor André Hernandes, diretamente de Fortaleza, para estar aqui com a gente. Vamos lá, convidando aqui. Boa noite, Stênio. Boa noite, Jana. Oi, André. Boa noite. Agora vai. Valendo, né? André, seja muito bem-vindo a essa live. Assim, eu quero, antes, né, de você fazer sua apresentação, quero te agradecer de coração por você estar aqui. O André é um profissional, gente, que eu já conheço há aproximadamente 3 anos, viu, André? Já conheço o trabalho, faz um trabalho lindo com grupos especiais, especialmente com os idosos, né? Depois ele vai deixar o endereço aqui para vocês seguirem. Eu fico assim emocionada, André, com os seus vídeos. Eu estou assim, super feliz com a sua presença aqui hoje. Que bom, que bom. Boa noite para todos vocês aí, né? Eu quero dizer que realmente foi uma honra, né, receber o seu convite. Eu que também acompanho o seu trabalho. Eu já pude também, né, prescrever um pouquinho de treino aí para você. Foi logo quando a gente se conheceu. Então, É assim, é verdade. uma honra sempre poder contribuir de alguma maneira com as pessoas que vão assistir, com o público que vai ver depois. Então, assim, gerar conteúdo de valor para essas pessoas, para mim é um prazer enorme, né? Então, assim, de antemão agradeço mais uma vez o convite. E vamos lá, espero realmente poder contribuir bastante nesse assunto tão importante para esse momento, principalmente, né? Mas vamos falando aí, vou deixar você conduzindo aqui para ajudar. Então tá bom, André. Queria pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua experiência, né, no trabalho com as pessoas idosas, a sua formação em especial, para quem está aqui e ainda não te conhece, possa conhecer o seu trabalho e a sua experiência. É, ótimo. Eu me formei em 2006 aqui na Universidade de Fortaleza, né? Tive uma oportunidade de estudar numa ótima universidade, né? Assim, eu sempre gostei muito de esporte, desde pequeno. A aula que eu mais gostava era de educação física. E não é porque saía de dentro da sala, não. Era porque eu gostava mesmo, né? Porque tinha gente que ia para educação física para fugir da sala. Mas, Verdade. Eu tive era essa... um. Olha só. Sempre tive essa paixão pelo exercício, né? E quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui acometido por uma doença grave no quadril. Isso fez com que eu passasse um tempo sem as atividades, eu precisei fazer uma cirurgia, fiquei acometido realmente de cuidados especiais por um tempo. E lá na frente isso veio fazer um sentido, né? Dentro da minha história, quem não conhece aí eu convido, dentro do meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo só contando um pouquinho dessa trajetória minha dentro da educação física e por que que eu escolhi trabalhar com com esse grupo especial, né? Logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar muito naquela linha do fitness ali, muito voltada para aquela coisa da performance, né? E aí, depois de um tempo atuando nesse campo, né, eu comecei a sentir uma necessidade de ampliar mais os horizontes em relação a questões de saúde, né? Saúde, para mim, começou a ser algo muito além do que simplesmente um corpo bonito, um corpo forte. E aí, a partir de 2010, eu fiz uma especialização aqui na UES, na Universidade Estadual do Ceará, onde eu fui poder conhecer mais sobre os grupos especiais, né? Essa especialização, com um título bem grande aqui, mas era basicamente atividade física, aspectos fisiológicos, farmacológicos e patológicos.
E nesse momento a gente pôde aprender muito sobre como a atividade física interage diretamente com vários tipos de doença, né? Então, a partir daí, eu comecei a me interessar mais por esse grupo de pessoas, por esse grupo de pessoas realmente que tinham que ter esse olhar de mais cuidado. Como eu passei por uma experiência de cuidado especial, acho que isso de alguma maneira me despertou o olhar para isso, né? Ter um olhar para essas pessoas, né? De acompanhamento, de tudo. Então, isso realmente fez um grande diferencial, até o ponto de hoje em dia eu só trabalho realmente com esses grupos, né? Diabéticos, hipertensos, idosos e muito. Hoje em dia os idosos me procuram mais, na verdade, né? Hoje eu estou com 3 alunos aí, com acima de 70 anos. E é um prazer realmente, assim como você viu nos vídeos, se emociona. Eu me emociono com eles no dia a dia, né? Com cada um ali, com cada conquista, com cada vitória deles, né? E é isso, acho que esse é o papel, né? Assim que eu me vejo dentro da educação física, tendo esse olhar de saúde de uma forma bem ampla, né? Acho que eu falei um pouquinho aí. Em 2013, eu também comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão comportamental, né? Fiz formação em coaching, fiz formação em programação neurolinguística, fiz formações em hipnose, para também tentar entender esse contexto, né? De corpo, mente, espírito. Então, desde 2013 para cá, eu já venho procurando trabalhar numa linha que a gente chama de wellness, né? Que é uma linha que está mais voltada realmente para essa questão do bem-estar, né? Olhando a saúde num contexto bem mais amplo, dentro da saúde coletiva, trabalhando com a questão da saúde primária. Então, tem sido essa a minha caminhada aqui em Fortaleza e é uma honra poder realmente presencialmente ajudar e agora expandindo um pouco mais aqui para o online, né? Muitas vezes eu me senti assim, um pouco impotente de não poder ajudar mais pessoas, né? Porque no presencial você é limitado pela questão tempo e espaço, né? Então, eu comecei a me lançar aqui mais no mundo digital para poder gerar informação para essas pessoas e ajudar de alguma forma. E aí, estou criando meu primeiro produto digital, né? Está aí na fase já de preparação, né? Já aproveitando aqui o ensejo para falar um pouquinho, que é o treinamento de resistência raiz, né? Pensando nesse momento de pandemia, né? As pessoas em casa, sem poderem ir para a academia. Hoje mesmo, aqui em Fortaleza, a gente viu que foi revogado o decreto, as academias iriam abrir na segunda-feira e aí não vão poder mais nesse primeiro momento. Então, assim, a gente se viu numa situação de não ter espaços para treinar. E aí, pensando nisso, venho criando um treinamento, na verdade, já em fase de conclusão, para que as pessoas possam treinar em casa, com boa informação, com pouco espaço, com pouco implemento. E quem tiver interesse aí, quiser ver, é só chamar no direct que a gente vai estar explicando mais sobre isso também. Acho que falei bastante. Nossa, e para os idosos, então, André, essa possibilidade de fazer um trabalho, né, com orientação de um educador físico à distância, nesse momento em especial, né, nossa, é fundamental. Eu fico muito feliz, eu tenho acompanhado, né, a construção do seu programa e tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Queria também dizer para os idosos aproveitar, né, que você falou um pouquinho a questão da sua especialização, das suas formações complementares. Eu sempre digo aqui, gente, não é qualquer profissional que vai trabalhar com idoso, né, André? É importante se especializar, é importante todas essas formações que o André fez, né, que faz com que ele consiga olhar o idoso de uma forma integral. Isso é, assim, fundamental. Infelizmente, eu já vi alguns trabalhos por aí, né, André? Porque quando você não tem um olhar, não adianta. Quando você não tem um olhar para a pessoa idosa, um olhar específico, é muito difícil, né? Você acaba trabalhando com o idoso como se você estivesse trabalhando com os outros grupos, e aí o resultado acaba não sendo mesmo, e às vezes até prejudicando, né? Verdade. A gente costuma falar que é muito essa questão, assim, a educação física, ela possibilita um leque de muitas possibilidades. E até, assim, na minha trajetória, eu trabalhei em muitas coisas, né? Eu trabalhei, como eu falei, com performance, eu trabalhei com preparação física de atletas, eu preparei pessoas para Ironman. Então, assim, eu tive uma larga experiência até eu encontrar, digamos assim, que eu vejo que a palavra-chave, que às vezes em algumas palestras que eu dei aqui, para profissionais de educação física, eu falo muito sobre propósito. Eu acho que é uma palavra meio que assim, até o pessoal fala, hoje em dia é moda e tal, mas eu acho que na verdade não. Eu acho que na verdade as pessoas estão trazendo mais a consciência da importância de se trabalhar com propósito. Então, assim, quando eu consegui identificar, na verdade, qual era o meu propósito dentro, enquanto profissional de educação física, foi a partir daí que eu comecei a me especializar para atender de forma realmente digna essas pessoas que, se nós precisamos de muito estudo e muita capacitação para cuidarmos de pessoas, digamos, do ponto de vista normais, ali, que não tem nenhuma comorbidade, imagine você, pessoas que realmente precisam ter uma atenção especial, que são nossos idosos, né?
Então, assim, eu acho que é muito de você encontrar esse propósito, né? E fazer isso realmente com amor, né? Acima de tudo, porque com amor você vai estudar, você vai construir, você vai fazendo, né? E muitas vezes os colegas, eles ainda não encontraram esse propósito e fica ali naquele generalismo, né? Atendendo às diversas áreas. E realmente você não tem, por mais que você queira, você não tem como ser bom em tudo, né? Não dá para ser bom em tudo. Então eu pelo menos penso assim, acredito que é melhor eu procurar juntar aqui informações para atender um público X, mas que eu possa realmente ter um conhecimento para dar um bom resultado, do que eu querer atender todo mundo e não conseguir corresponder digamos, a essa expectativa, tanto a minha como a do aluno, né? Ah, Edra, eu fico muito feliz, concordo com você e tudo que você disse, fico muito feliz porque a nossa missão está aí, né? Estamos juntos, né? Nesse Também. propósito aí de promover qualidade de vida, promover saúde para os idosos, né? Para mim, em especial, trabalhando com os idosos e você com todo esse público que, na verdade, né, grupos especiais, quando você fala do diabético e etc., geralmente você está falando do idoso mesmo, né? Porque são as pessoas que enfrentam essas condições. Bom, vou iniciar então o nosso Mas, bate-papo, né? Eu falei no início da live, para quem chegou aí depois, que nós vamos trabalhar a importância da mobilidade, né, André? Do trabalho de mobilidade e flexibilidade aí articulado na rotina do idoso. E aí, André, eu queria pedir para você já iniciar falando para a gente o que é flexibilidade, o que é mobilidade, né? Porque a gente faz uma certa confusão aí. é verdade. Inclusive, a gente faz tanta confusão que o título passou despercebido, que tem uma pequena errata no nosso título. Porque o nosso título coloca a mobilidade e flexibilidade articular. Então, assim, é um detalhe, mas na verdade, já entrando no assunto, a flexibilidade ela está mais relacionada à parte dos músculos, né, de tecidos moles. E a mobilidade ela está mais relacionada às articulações, né? Então, assim, não, teoricamente aquele termo flexibilidade articular ele não casaria muito bem, mas foi um detalhe que eu só vi agora há pouco, eu disse, não, vou pontuar isso. Então, trabalhamos mobilidade articular, na verdade, e a flexibilidade está correlacionada com tecidos moles, aos músculos de alguma maneira geral. Então, assim, é importante o trabalho das duas coisas porque se complementam. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos, né, já entrando no assunto, pontuei algumas coisas aqui para a gente falar no sentido mais amplo da coisa. Eu gosto muito de estudar ali o significado das palavras, né? Então, inicialmente, eu pesquisei sobre a palavra mobilidade, né? E a mobilidade, a gente trazendo aqui do ponto de vista de fazer uma analogia, vou fazer uma analogia com a mobilidade urbana, por exemplo. Quando uma cidade ela enfrenta ali muito trânsito, enfim, poucas ruas e muitos carros, é preciso fazer um trabalho de mobilidade urbana. Para quê? Para que de alguma maneira isso possa fluir, porque sem mobilidade não tem fluidez, né? Então a gente pega aqui a etimologia da palavra e diz justamente o que é característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar. Então, a gente vê que esse conceito de mobilidade está muito relacionado justamente com esse movimento, né? E de um ponto de vista, a gente olhando mais para a esfera, digamos assim, até mental, a gente percebe também, já puxando um pouquinho ali para a metafísica, que eu também gosto de analisar, as questões que estão relacionadas à parte psicossomática. Então, de que maneira a minha mente, de que maneira o meu corpo está reagindo aos meus pensamentos, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, o contrário de mobilidade seria rigidez. Então, o quanto eu sou rígido na minha vida vai refletir, por exemplo, na minha mobilidade articular. Então é um assunto assim que daria outra live, né? Mas só pontuando aí um pouquinho para que a gente possa também entender, e eu tenho essa visão de que o corpo físico é apenas uma parte do todo, né? Então assim, eu até faço uma analogia de você andar em um cavalo, por exemplo, né? O nosso corpo é o cavalo e nós estamos ali em cima, né? Então como que está o cuidado? Como que está o cuidado com esse cavalo? Esse cavalo está legal? Show! Mas como é que está a pessoa que está guiando ali em cima esse cavalo? Como é que está a sua condução ali desse cavalo? Né? Como é que está isso? Para que caminho você está seguindo? Então, a gente não tem como dissociar isso. Então, muitas vezes, o idoso ele está com a rigidez, ele está com dificuldade de se movimentar e muitas vezes ele nem sabe que tem questões ali mais internas que estão gerando essa rigidez, né? E não necessariamente a gente olhar para uma articulação ou para um idoso que não se movimenta muito e achar que é só botar ele para movimentar que vai solucionar o problema. Muitas vezes não é tão simplista assim, né? Então, assim,
desse ponto de vista, a gente precisa realmente ampliar esse olhar para o conceito, né? E aí a gente traz aqui a questão, por exemplo, como eu falei, a diferença básica, né, entre mobilidade e flexibilidade é essa. Já a flexibilidade, a palavra diz o quê? É uma qualidade do que é flexível, do que é maleável. E aí a gente traz essas palavras também, né, para a vida real. O quanto você está flexível com a vida, com as coisas que acontecem, como está a sua resiliência. Eu gosto muito do trabalho com os idosos, porque a gente conversa muito, eu aprendo muito com eles, gosto de escutar, mas eu também muitas vezes trago essa experiência que eu tenho em relação às questões psicossomáticas, né? Não é a minha expertise, mas de alguma maneira, quando eu posso ajudar com o diálogo, com a conversa, trazendo luz para determinadas questões, isso faz uma diferença fantástica, eu digo pela prática mesmo do dia a dia, né? Então é isso, eu acho que deu para entender aí a diferença, né? Dos dois. Se alguém tiver alguma pergunta, né, já adiantando, não sei se você já falou, pode deixar aí, a gente vai estar salvando também no final para estar respondendo aí vocês, né, e contribuindo aí com esse debate. Vendo que a galera está entrando aí, gente, podem colocando as questões, então, que no final nós vamos respondendo, tá bom? André, é muito interessante nessa questão que você fala em relação à mobilidade, toda essa questão mental, envolvimento mental também, que a gente sabe que interfere nisso. E a gente olhando esse contexto agora, né, de pandemia, que as pessoas estão com medo, medo de sair, medo de se movimentar, isso paralisa muito, né? E eu percebo assim na minha prática, no meu atendimento às pessoas idosas, o quanto que isso tem sido danoso, porque os idosos se tornaram completamente, muitos, né, sedentários, assim, eles não estão se exercitando, eles talvez até não só pela questão do medo, né, do Covid, mas também por não conhecer essas estratégias também de trabalho online, de ter uma orientação, né, online também de um professor. Mas eu percebo que esse cenário ele tem trazido, assim, por trazer consequências mentais, também está trazendo essas consequências do ponto de vista físico, né? E Isso. pensando nas consequências da imobilidade, é algo que pode trazer muitas complicações. Então, eu queria pedir a você que falasse um pouco da sua experiência com esse cenário, né? E quais seriam as consequências desse comportamento aí dos idosos em relação à imobilidade. Aqui, quando começou a pandemia, inicialmente, eu suspendi, né, o atendimento presencial com esse público. E eu fiquei tentando diariamente, frequentemente, manter um contato com eles, mesmo que fosse por telefone. Alguns idosos, como você falou, eles não dominam a tecnologia, né? Então, assim, cada um dentro da sua questão, trazendo para uma esfera maior, populacional, porque, assim, eu gosto sempre muito de pensar, não só especificamente nos meus alunos, assim, que tem possibilidade de me contratar como um personal, porque a gente sabe que são poucos, né? Eu procuro sempre, quando eu trago conteúdo, trazer pensando numa visão mais geral da população, né? Então, assim, o que eu percebi em relação aos meus clientes, no caso, foi que inicialmente teve esse medo, teve esse momento ali necessário de fechar e tudo, e muitos deles não aderiram, por exemplo, às aulas remotas, né? Eu continuei com alguns outros alunos, né? Não tenho só alunos idosos, eu também tenho outros alunos ainda que já estão comigo há 3, 4, 5 anos, e eu conseguia dar essa aula de forma remota. Mas os idosos não. Então, os idosos que eu acompanho, eles têm possibilidade de ter cuidadores, que estão com eles diariamente. Então, o que é que eu fiz? Eu pensei numa alternativa para que eles não ficassem totalmente sem se exercitar. Eu gravei vídeos e eu falava frequentemente com eles. Eu gravei vídeos mostrando passo a passo, por exemplo, daquela coisa básica que ele ali, enquanto cuidador, pode fazer para que o idoso não fique sem movimento. Porque sabemos o quanto as questões do idoso já pesam, né, em relação às doenças crônico-degenerativas, e a falta de mobilidade é um agravante assim, muito sério, muito sério. Inclusive, existe já uma discussão sobre o que vamos encontrar aí, não só no período pós-pandemia, né, mas assim, 4 meses sem atividade física, isso já gera um prejuízo assim, muito grande nos idosos, né, em relação a várias coisas. E aí a gente sabe também o quanto a atividade física interfere nas questões de humor, de ansiedade. Vários estudos já apontam o quanto a atividade física é benéfica nessas questões, depressão. Então você imagina o idoso em casa, sem poder sair, eles sem poderem se exercitar, sem poder fazer a caminhada na pracinha, sem poder fazer a sua caminhada ali no shopping, ficando cada vez mais enclausurados do ponto de vista, né, de não poder se movimentar, sem movimento, muitas vezes vendo na TV que eles são os principais grupos de risco.
e vendo amigos indo embora, né? Porque a gente, uma quantidade muito grande de pessoas, geralmente alguém conhece alguém que faleceu, que perdeu durante esse período, e isso aumenta o medo. Então, isso tudo gera eventos em cascatas, né? O idoso, além dele estar em casa, ele está com medo de sair, ele vê os amigos, de repente, falecendo, faz parte de um grupo de risco. Então, assim, para mim contornar isso e voltar a atender, que recentemente eu voltei a atender, eu fiz uma capacitação aqui em segurança biológica para que eu pudesse ir atender esse aluno de forma presencial, tomando todas as medidas em relação aos cuidados que eu preciso ter nesse atendimento com ele. É diferente, mas eu estou ali pertinho, né? Então, assim, a gente utiliza luva, utiliza máscara, tem todos os cuidados de não entrar com calçado. Então, assim, realmente a gente precisa se movimentar, porque já são 4 meses aí que a nossa área está sem trabalho, né? E isso repercute diretamente na saúde dessas pessoas. Então, voltei a atender presencialmente, mas tomando todas essas medidas e todos esses cuidados. Porém, é importante também, e é isso que eu venho pensando aqui dia a dia dentro do meu produto, que maneira eu posso ajudar sem precisar realmente estar lá presente, porque pode ser que em outro momento a gente não sabe, tudo o futuro é incerto em relação a esse vírus. Então a gente não sabe se daqui a um tempo aí vai precisar fechar de novo, né? E como é que fica a saúde desse idoso nesse momento de treino, destreino, porque dentro dos princípios do treinamento de força, e aí entra um pouquinho aqui da questão da musculação, porque tudo tá envolvido, né? Eu sou professor de musculação há muito tempo e não tem como não falar de força, porque tudo tá relacionado. A mobilidade, a flexibilidade, a força no idoso, tudo isso, esse combo de coisas é que vai gerar a tão sonhada autonomia funcional no idoso, que é que a gente sempre fala, né? Um conjunto de fatores que vão influenciar. Então, assim, o que eu sinto realmente é que aos poucos a gente vai voltando com os cuidados, né? Vai atendendo, mas é um cenário realmente que requer muito cuidado, que requer muita atenção das autoridades, como vão ficar os nossos idosos com essa questão pós-pandemia, né? Com a inatividade física. Então, cabe também aos profissionais de educação física estarem cada vez mais atentos a esse momento para que a gente possa abraçar, de fato, essa população e utilizar a atividade física como o remédio assim mais eficaz para esse momento, né? Perfeito, André. Você falou algo em relação a quanto que as autoridades precisam estar pensando nisso, né? Já no início, quando começou a história de pandemia, eu lembro que a gente fez uma semana de lives aqui com fisioterapeutas, né, educador físico também, justamente por conta dessa preocupação com a imobilidade, né? E aí, mas o discurso todo, né, no início, 2, 3 meses de pandemia, foi só de que o idoso tinha que se isolar, tinha que se isolar, tinha que se isolar. Enfim, quando a gente falava da importância de manter, né, o exercício físico, manter a atividade, os idosos ainda tinham um pouco de medo, né, ainda que orientasse, né, falar sobre a importância da orientação, do educador físico e etc. E aí agora vem surgindo essa preocupação, né, em termos de pesquisa dentro das universidades e tal, mas é algo que a gente já sabe o que a gente pode esperar, porque quando a gente avalia, por exemplo, pesquisas, né, de idosos que ficaram muito tempo em internação hospitalar, a gente já sabe que a perda funcional é grande, né? Então, Muito se o grande. idoso está dentro de casa também e está perdendo, né, não está se movimentando, é óbvio que ele vai ter os mesmos resultados de que ele teria se ele estivesse no ambiente hospitalar, né? Então, eu espero que essa live, né, assim como os outros trabalhos que a gente tem feito aqui, sirva para conscientizar os idosos da importância de estarem realmente realizando os exercícios físicos. Mas tem algo muito importante que você falou também, André, que é a importância dos cuidados, né? De ter uma orientação profissional e a questão dos cuidados na execução também, porque Exatamente. exercício físico mal feito pode trazer mais efeitos negativos do que positivos, né? Eu costumo dizer que a atividade física ela é benéfica se ela for bem orientada, né? Então eu faço uma analogia, sempre às vezes eu faço uma analogia, por exemplo, com remédio, com um chá, por exemplo. Se sabe-se no popular, por exemplo, que camomila tem um efeito calmante do ponto de vista, né? Todo mundo toma um chazinho de camomila, é bom. Mas eu te pergunto, você pode tomar 3 litros de chá de camomila num dia? Você pode, por exemplo, pegar todo aquele saquinho de camomila e botar num único chá para fazer? Eu pergunto, o efeito desse chá, ele vai ser benéfico?
Então, assim, eu faço essa pergunta e jogo para vocês aí, porque a atividade física não é diferente. A atividade física, assim como o fármaco, ele tem a miligrama, ele tem o tempo de hora em hora, ele tem uma apresentação, ele tem uma especificidade, ele tem um efeito colateral. O exercício físico, ele também ele funciona da mesma maneira. Ele vai sim ter o benefício se ele for bem administrado. E quem é que sabe, de fato, qual a dosagem desse exercício? É o profissional de educação física, é o professor de educação física que estudou isso, né? Então, assim, a gente passou muito tempo na faculdade estudando sobre intensidade, qual o peso, qual a angulação, qual o intervalo. Então, assim, muitas vezes as pessoas veem o exercício como algo muito simplista e não vê a ciência que tem por trás daquele movimento, a ciência que tem por trás daquele intervalo. Por que eu tenho que dar um intervalo? Por que eu faço 10 e por que eu não faço 20? Por que eu, ao invés de aumentar a carga, eu aumento a amplitude? Então, assim, para você ver, é um conjunto de coisas, na verdade, envolvido para que se chegue num produto final, que é o exercício específico para o aluno. Então, quando a gente tenta, de alguma maneira, por exemplo, quando eu pensava muito na criação de um produto online, eu sempre pensava muito nessa questão da especificidade. Porque o produto ele vai chegar para muita gente, eu vou usar essa palavra produto, né? O treinamento em si, digamos assim. O treinamento vai chegar para muita gente e a gente sabe que cada C funciona de uma determinada maneira, cada C tem uma história por trás dela, mas a gente tenta, de alguma maneira, abraçar uma quantidade maior de pessoas, trazendo uma informação que faça com que ela também tenha consciência, que é um ponto importante, sabe, Juliana, que eu tenho refletido bastante e trabalhado muito, que é justamente como eu posso, por exemplo, educar o meu aluno ou educar as pessoas para que no dia que ele não tenha o professor ali ao lado ou o acompanhamento, ele possa se exercitar de forma segura e eficaz. Então, assim, eu acho que mais do que nunca o papel do profissional é fazer com que o aluno saiba, por exemplo, numa necessidade, se exercitar sozinho, de maneira segura. Quando eu estou com o idoso, eu tenho como controlar mais as variáveis ali com ele, porque eu estou do lado, então eu posso, por exemplo, fazer exercícios que desafiem um pouco mais. Se quem está lá é a cuidadora, eu já tenho que pensar numa outra estratégia, porque ela não tem a experiência que eu tenho. Mas não é porque eu não estou lá que ela vai deixar de fazer. Porque eu entendo que também dentro do princípio do treinamento, e assim como o remédio precisa de uma frequência para que ele funcione, por exemplo, você toma um antibiótico 12 em 12 horas, né? Ou 24 em 24. Existe essa posologia, o exercício também tem essa posologia. Então, se, por exemplo, o idoso ele me contrata ali, ou eu faço aulas 2 vezes por semana, como fica esse idoso nos outros 5 dias? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso, porque existe a questão da frequência, para que esse treino ele possa se somar um pouquinho com o outro, e a gente possa realmente fazer com que esse idoso evolua dentro do treinamento. Né? Então, é isso. Às vezes a gente sai um pouco do foco aqui, que é a mobilidade e tudo, mas eu acredito que realmente está tudo relacionado. Se eu estiver fugindo do tema aí, me ajude, porque é algo assim que eu me empolgo de falar, né? Então, assim, a gente vai falando, vai fluindo aqui. Mas Quando a gente ama, a gente. É verdade. Vamos lá. André, eu queria dar um exemplo em relação a essa questão da importância, né, do educador físico, continuando aí, fugindo um pouquinho, porque nesse início, nos primeiros 2 meses assim, de pandemia, né, eu me exercitei muito em casa, sem peso, e fiz caminhadas, enfim, corridas. Aqui eu moro próximo à praia, assim como você, então o ambiente aqui não tem aglomeração, podia continuar. Mas aí eu observei que eu estava perdendo músculo na região superior. E aí, o que eu fiz, né? Me achando inteligente, comprei vários pesos, comprei barra, comprei várias coisas. O que aconteceu? Me machuquei. Então, hoje eu estou com um problema de coluna que eu acho que tem a ver com a questão também de ficar muito sentada e etc. Mas tem muito do treino que eu fiz sem orientação durante esse tempo aí, né? Do pós-pandemia, que eu observei aquele foco, não, estou perdendo massa aqui. E aí, realmente, de fato, a gente precisa de orientação, né? Como você falou, é claro, um profissional como você vai estar educando, vai estar contribuindo para que nós possamos ficar mais autônomos, né? Mas a gente precisa desse acompanhamento, ao menos inicial, né, André? Ao menos por um tempo até que a gente aprenda, que Com a gente possa certeza. ter um pouco de autonomia, né? Com toda certeza. Assim, como eu falo, assim como as pessoas hoje em dia, eu sinto que pela quantidade de informações que está disponível hoje na palma da mão, né,
com todo o conhecimento, por exemplo, hoje as pessoas já têm muito mais conhecimento sobre alimentação. Ela, por exemplo, ela já consegue fazer ali, entender um pouco sobre a importância de comer frutas, fibras, a quantidade de água e tal. Então, nem sempre ela vai dar todo mês no nutricionista. Então, acho que isso até casa, porque às vezes você precisa ir uma primeira vez no nutricionista, uma segunda, uma terceira, depois você vai, teoricamente, diminuindo um pouco ali a frequência, porque você vai aprendendo. Logicamente que a atividade física é um pouco diferente, porque a gente trabalha também com questão do risco, né? E principalmente a gente que está falando do idoso aqui, para não fugir muito, a gente entende que realmente ele precisa ser assistido para que aquele exercício que ele vai fazer não traga realmente malefícios ao invés de benefícios, né? E aí já voltando aqui, né? Porque eu acho que talvez que você tinha alguma colocação agora, porque eu acho que já dentro do contexto aqui eu já estava pensando na frente. Não, pode continuar. E assim, quando a gente fala, voltando aqui para a questão da flexibilidade, a gente tem que pensar o que é que tem por trás disso. Qual a origem disso? Né? Então, não é simples, como eu falei, não é simplesmente eu chegar... vou citar um exemplo de uma aluna minha. Tem uma aluna de 83 anos e nesse período de pandemia, ela praticamente não estava treinando, mesmo com todo o apoio de longe, ligações e tal, ela não estava, pelas questões dela, tinham várias questões acontecendo e não cabe a mim julgá-la por que ela não fez ou não a atividade. Cabe a mim ajudar e incentivar que ela o faça. Quando foi na semana passada, a cuidadora dela me ligou e disse, olha, eu preciso que você venha atender a dona fulana. E aí eu fui, quando cheguei lá, ela estava num quadro, e aí você falou de regressão, de perder massa muscular, ela estava assim realmente irreconhecível de quando a gente estava treinando. Uma dificuldade de se levantar, uma dificuldade de levantar os braços, uma dificuldade de caminhar. Então você vê em 3, 4 meses o tanto de perdas que ela teve ali em relação à autonomia funcional dela. Isso repercute ainda mais na parte mental dela e você percebe que fica como se fosse isso um ciclo que você precisa realmente quebrar. Foi quando a cuidadora teve essa coisa de dizer, não, venha com as medidas. E também ela sentiu segurança porque, como eu te falei, eu me capacitei em relação à segurança biológica, né, os cuidados que eu tenho que ter, como colocar uma luva, o distanciamento, a abordagem com esse aluno. Né? Então, tudo isso a gente também estudou para que passasse essa segurança para ela. Né? Então, acredito que voltei com 2 atendimentos, que eu fiz, ela já estava realmente outra pessoa. Até porque muitas vezes a gente mostra para ele que ele é capaz, que ele sabe fazer. Tem essa questão da palavra também, de você validar o idoso, trabalhar essa questão que está ali muitas vezes é uma crença que não consegue, e você que fala muito disso também, a gente às vezes não é uma crítica, mas às vezes o cuidador ele tem um excesso de cuidado que às vezes ele acaba sendo maléfico do ponto de vista de evolução, de ganho, né? Porque muitas vezes o idoso consegue fazer determinadas atividades, poderia fazer, mas o cuidador ali às vezes tem aquele receio, né, da queda, dele machucar. Então, assim, quando eu vou para lá, eu vou realmente para trazer desafios, para fazer movimentos, para mostrar que ele é capaz. E isso é o papel realmente. Quando eu vou trabalhar com idosos, além da mobilidade, além da flexibilidade, a gente trabalha todo um conjunto de atividades voltadas principalmente para essa autonomia funcional. Né? Trabalha força justamente porque a gente já entra numa outra questão aqui, que é quando eu falo, por exemplo, das causas, né? Voltando para as causas. Eu diria que uma das principais causas que refletem na perda de mobilidade dos idosos, e aí já falando de forma mais específica para essa mobilidade articular, para esses movimentos, é a famosa osteoartrite, é a artrose. Então, o idoso ele passa por um processo de desgaste ósseo, as estruturas vão se desgastando, e você começa a ter essa perda de cartilagem, onde você vai ter contato de osso com osso. E osso com osso é dor. E como é que eu vou, por exemplo, colocar um idoso para caminhar sentindo dor? Como eu vou colocar um idoso para fazer bicicleta se as articulações e a cartilagem ela está de alguma forma danificada? Então eu tenho que pensar ali por trás o que tem ali naquela articulação. O que tem naquela articulação? E aí a importância também do diagnóstico médico, porque através do diagnóstico a gente consegue trabalhar de forma mais específica, em cima daquilo ali. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, os fatores que vão, de alguma maneira, influenciar o desenvolvimento dessa osteoartrite, dessa artrose, né? Que é basicamente a idade, como a gente falou,
O corpo, por mais que a gente acredite que é possível chegar numa determinada idade, com uma boa qualidade de vida, a gente trabalha para isso, mas a gente sabe que o corpo ele vai passar por um processo de envelhecimento. Isso é fase, isso é fato, na verdade. Então, por exemplo, a obesidade, processos inflamatórios, a genética, fraqueza muscular, aí onde entra justamente o que é a inatividade física, lesões, e aí tem, muitas vezes o idoso ele não está parado porque ele quer, ele caiu, ele teve uma queda, e aquilo gerou um comprometimento daquela articulação, gerou um medo de cair novamente. Então, é muito amplo quando você vai adentrar no universo de um idoso para poder realmente trabalhar uma capacidade, digamos, uma capacidade física como a que a gente está falando, mobilidade e a flexibilidade. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que conversar com esse idoso, saber ali o seu limite, pegar o seu feedback, porque às vezes o que eu acabei de fazer com um determinado idoso, que funcionou bem, quando eu chego para isso aqui já não funciona. Cada um, como eu falo, digamos assim, da dificuldade às vezes de você criar algo específico no online e atingir todo mundo. Então muitas vezes é essa especificidade dentro do universo de cada um, né? O que tem por trás ali da história de cada um. E aí, como eu falei, a principal, né, que faz com que realmente o idoso vá deixando de se movimentar, mexendo aqui o ombro, mas na verdade são outras articulações também, é justamente muitas vezes a dor, os traumas, a própria obesidade, né? Então não deixa de ser mais uma doença ali degenerativa que vai, né, calcificando ali, tem os osteófitos ali que vão ficando naquele lugar, dificultando essa tão sonhada, digamos assim, mobilidade que vai gerar com que o idoso, por exemplo, uma senhora consiga desabotoar, por exemplo, o sutiã, né? O que muitas vezes eles não conseguem calçar o tênis, não conseguem amarrar o tênis. Por quê? Porque tudo isso é fruto dos encurtamentos. Muitas vezes, quando se submetem a fazer, acabam lesionando. Por quê? Porque também não trabalha a questão da flexibilidade. Então, você tem um encurtamento de fibras e você tem um desgaste articular. E aí, muitas vezes, se submete a fazer determinados movimentos e aí gera uma lesão. E aí você aumenta ainda mais aquela coisa de desestimular, né? Então, o idoso ali estava buscando uma melhoria e acaba realmente piorando. Isso gera diretamente fatores motivacionais, vai mexer nas motivações dele. Então, a gente precisa entender cada ser com a dada complexidade, para que a gente possa trabalhar de forma mais assertiva, né? Então, eu trouxe a artrose, tem outras coisas também, mas como o tempo aqui já passou 40 minutos e parece que passou 15, né? A gente fala, pontuei aqui algumas questões para que a gente realmente tenha esse olhar sobre as causas que vão gerar essa dificuldade do idoso de ter essa boa mobilidade, para que ele possa trabalhar aí as questões de autonomia, né? Então, acho que é isso. Interessante, André. E quando a gente pensa nessas causas, né, que você citou, e a gente entende sobre a importância do exercício físico, a gente sabe também que o idoso que enfrenta esses problemas, né, a questão de obesidade, a questão da dor, por exemplo, a gente tem idosos com fibromialgia, e aí não se exercitam por conta da dor. Mas, ao contrário do que eles pensam, quando eles começam a fazer exercícios físicos, a dor diminui, né? Mesma coisa a questão da obesidade, que fazendo um trabalho orientado vai auxiliar esse idoso na questão do processo de emagrecimento, né? Então, a maioria das causas que você citou, quando ele começa a fazer exercício físico, ele consegue melhorar também essas questões, né? Exatamente. E aí, por isso que eu quis abordar o lance da artrose, isso é ampliado para outras coisas também, né? A gente, por exemplo, vê quais são as consequências, né? Por exemplo, quais são as consequências, por exemplo, de uma artrose que está diretamente ligada com a questão da falta de mobilidade, né? E a gente vê uma rigidez, a articulação ela vai ficar mais rígida, não tem como, justamente pelas questões que eu lhe falei. Então, vai acontecer uma rigidez. Eu estou falando aqui caso esse idoso realmente não venha a treinar, né? E aí a gente vai falar sobre depois os benefícios de quem treina, do idoso que treina, o que ele vai ganhar como qualidade de vida. Mas eu vou trazer aqui só para você ter uma noção as consequências dessa artrose, que, como eu falei, estão ali diretamente em larga escala relacionado com isso. É uma instabilidade articular, é uma instabilidade, ou seja, a instabilidade já relembra algo aí, lembra algo que você fala muito, né? Instabilidade gera muitas vezes queda, né? Ele não tem estabilidade articular, então muitas vezes pode gerar uma queda de alguma forma.
Então, muitas vezes o pessoal retrata muito a questão da queda com desequilíbrio, né? Com vestibular ali, com aquela coisa relacionada, às vezes, ao labirintite, mas na verdade não é. Na verdade não é. Muitas vezes, eu tive uma aluna que não é do grupo, uma aluna de, sei lá, 40 anos, que recentemente foi dar um trotezinho na pracinha e um simples desnível que ela não percebeu, ela caiu. Né? Ela caiu, poderia ter se machucado, mas assim, foi só arranhões e tudo, tranquilo. Mas se fosse um idoso, como é que seria? Em relação a essa velocidade de reação, de se proteger, de saber cair, de como está a informação que o cérebro vai mandar para que o músculo tem que contrair. Então, assim, até no final eu vou pontuar um estudo que foi feito que comparava idosos que treinavam, idosos que não treinavam, porém, os dois caíam, né? Por exemplo, levantaram dados de idosos que chegavam com quadro de queda no hospital. E esses idosos treinavam e esses aqui não treinavam, certo? Todos os dois caíram. Todos os dois caíram independente da causa da queda. O que se viu no estudo? Que os idosos que treinavam, eles tinham muito menos agravamento em virtude da queda. Então, assim, é algo também que a gente muitas vezes não percebe, porque cair, às vezes, como eu falei, tem vários fatores que podem gerar a queda. Mas é como é que esse idoso cai, o que gera com essa queda, né? Então, daí a importância. E aí, continuando, né? E tem um inchaço que é causado também, muitas vezes, por questões de inflamação da articulação, ela vai inchar, ela vai causar dor. A atividade contrátil do músculo também vai diminuindo, isso gera um encurtamento também natural, e daí a importância de continuar trabalhando flexibilidade. A amplitude do movimento articular, isso também é uma queda na amplitude, justamente em decorrência desse desgaste, né, da artrose, assim como o nível de atividade física que vai caindo. Então, esse conjunto de consequências aí da artrose faz com que os idosos realmente acabem ficando realmente cada vez mais sedentários e sem movimento, né? Gera tudo isso. Agora vamos para aquelas pessoas, por exemplo, que praticam atividade física, né? Os idosos ativos ali, né? A gente vai ter os benefícios em relação à prática de atividades de mobilidade articular e flexibilidade. Primeiramente, o analgesia. A gente sabe que o exercício em si, ele tem um efeito analgésico. Então, muitas vezes, quando termina o treino, ele já relata uma sensação. Eu escuto muito, diariamente, quando termina o treino, eu pergunto antes, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Eu faço questão. E como é que está ao final, né? Então, assim, para sentir realmente, eu sempre peço sinceridade, eles até muitas vezes falam, não, melhorou muito, melhorou um pouco, ainda está aqui doendo. Eles realmente são sinceros e eu peço para ser porque a gente precisa desse feedback, que seja um feedback verdadeiro. Então, assim, mais a analgesia é algo assim já de forma aguda, né? Terminou o treino, às vezes ele já tem uma sensação ali de melhoria no quadro, né? Por exemplo, aumento de força e endurance muscular. O idoso com mais força, logicamente, ele vai ser um idoso mais autonômico, porque simplesmente ele consegue carregar uma sacola de supermercado, se precisar, ele vai conseguir botar um netinho nos braços, ele vai conseguir sentar e levantar. Muitas vezes a pessoa assim, fulano não pode fazer agachamento. Então ele não pode sentar, ele não pode levantar. Né? O idoso precisa fazer agachamento, só que precisa fazer um agachamento direcionado para ele, com os cuidados, com o processo de evolução. Então não é simplesmente dizer, o idoso não pode agachar. O que é agachar? É sentar e levantar. E como é que está a capacidade desse idoso? E aí a gente tem alguns testes que a gente faz justamente para ver como estão as capacidades funcionais desse idoso, né? Então, assim, eu estou pincelando aí em outras coisas também que tem relação, porque, como eu falei, está tudo relacionado, né? Então, eu falei de mente, falei de tudo, porque é esse conjunto de coisas, né, que a gente tem quando você vai olhar, por exemplo, a questão da mobilidade. Melhoria no perfil metabólico, que é o que você acabou de citar. Se o idoso passa a treinar, ele vai melhorar o metabolismo dele, as questões, por exemplo, de quem tem obesidade, ele vai perder peso. Então, perceba, ele ganha massa, consequentemente, ele perde peso, ele perde gordura, ele aumenta o metabolismo dele, ele melhora a circulação sanguínea. E o corpo precisa dessa circulação, o corpo precisa, né? Então, assim, é algo que eu converso muito. Eu vi até você fez uma postagem recente sobre aterramento, né? Eu vi dessa você. Então, assim, é algo que eu bato muito realmente nessa questão com os meus alunos, deles andarem descalços, deles sentir o pé, dele trabalhar a questão de propriocepções ali.
Porque eu tento explicar isso de forma didática para eles. Eu digo, olha, o seu pé tem vários sensores aqui, ó. Se você não deixar esse pé no chão, você não vai ativar esse sensor. Então, quando você precisar, por exemplo, que o corpo mande ali a informação para a tua mente de que você precisa contrair determinado músculo, esse sensor está desativado, porque você não estimula. Então, eu tento fazer ali desenhos e falas e conversas para que eles entendam. E, a partir disso, eles tomando consciência que é importante. A gente, enquanto educador, tem que educar. A gente tem, enquanto professor, tem que passar informação para o aluno. Independente da idade dele, eles entendem. Eles conversam muito e estão entendendo. E é importante que a gente traga essa consciência justamente para que ele faça consciente. Porque uma vez que ele faz consciente, o resultado é melhor. Né? Então, melhora da função cardiorrespiratória, melhora dos indicadores de qualidade de vida, que está relacionado com o quê? Um idoso que pode passear no shopping, que pode fazer uma viagem, por exemplo. Isso tudo é medido como qualidade de vida, né? Não simplesmente o fato dele fazer as atividades ali na casa, mas como é que está, por exemplo, esse idoso se a família decide viajar, né? Ele é um idoso realmente que está preparado para isso? O quanto isso mexe na vida dele? E um idoso mais ativo, ele é um idoso que viaja, ele é um idoso que dança, ele é um idoso que caminha, né? Então, assim, a gente falando aí de um contexto fora de pandemia, né? Assim, a gente já trazendo aí para uma realidade já controle da composição corporal e depois o risco de mortalidade. Então, assim, tem um gato passando aqui. Coelho, ó. Aí querendo participar, né? Então, Juliana, e aos demais que estão assistindo, eu queria dizer aí que é isso, né? O exercício, ele traz essa quantidade de benefícios, né? E é importante a gente estar com esse olhar, né? Se o idoso, ele não tem, digamos, essa consciência de sozinho tomar essas atitudes, que quem está perto, seja o pai, seja o filho, que a gente possa estar estimulando, né? Eu, particularmente, estou sempre ali cutucando meus pais, né? A minha mãe gosta mais ou menos, mas meu pai é muito resistente ainda ao lance da atividade física. Porém, é uma pessoa ativa, né? E aí eu queria só pontuar a diferença, porque muitas vezes se fala no sedentarismo, e era algo que eu ia pontuar também, mas acaba que é muita coisa. A gente pensa, por exemplo, na pessoa que não faz um exercício físico, não faz uma academia, não faz uma caminhada, mas, na verdade, a pessoa mais ativa, não necessariamente, ela precisa fazer um exercício físico, digamos, orientado. Se ela faz, por exemplo, as atividades, varrer uma casa, você vai no supermercado e caminha. Meu pai, por exemplo, ele ainda não faz nenhum exercício físico, digamos assim, vou parar para fazer o exercício físico. Mas ele, com seus 70 anos, ele se movimenta muito, ele cuida da casa, ele vai no supermercado. Então, ele mesmo com 70 anos, você olha para ele, ele tem autonomia 100%. 100%. Já outro colega, por exemplo, que é pai de um amigo, que era atleta, né? Eu estava até conversando com ele recente, cara, teu pai, eu olhei para ele assim, ele era atleta e ele é praticamente a mesma idade do meu pai, e eu percebi que ele estava muito mais travado ali, digamos assim, do ponto de vista funcional, do que o meu pai. E o meu pai bebeu muito tempo, fumou muito tempo, né? Então ele teve um desgaste, não era atleta, mas hoje, por exemplo, ele está muito mais funcional do que o pai desse outro colega, que tem lá praticamente a mesma idade. Qual a diferença? É que o meu pai, ele sempre se manteve ativo. E o outro foi atleta por um tempo e quando parou, parou. Parou, inclusive, de fazer uma caminhada, parou de fazer as atividades mais simples e gerou tudo isso, né? Então, assim, a gente percebe a diferença desse contexto também. Então, o importante é que a gente tenha essa consciência. Eu vou te dar um exemplo também na minha casa, dos meus pais, né? O meu pai, ele é deficiente físico, né? Ele é cadeirante já, por volta de 20 anos. E a minha mãe não é deficiente física, mas a minha mãe sofre com muito mais problemas de saúde do que o meu pai. Porque o meu pai, ele é ativo, ele entra naquilo que você falou. Meu pai, ele anda muito no bairro com a cadeira de roda deles. Meu pai, ele transita de ônibus. Meu pai se movimenta todo dia. Ele pega sol, ele roda a cidade inteira, lá onde ele mora. Conhece meu pai justamente porque ele está sempre se movimentando, ele está interagindo. E a minha mãe não, minha mãe é mais das novelas, é mais dos filmes, é mais da televisão. Então, assim, eu percebo já na minha mãe uma perda, não vou dizer assim ainda uma perda funcional, mas se ela continuar nesse ritmo, provavelmente ela vai ter, né?
ela tem problemas, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela tem um conjunto de complicações que a gente sabe que é multidimensional, mas também está relacionado à questão do sedentarismo, né? E da falta de uma vida ativa. E o meu pai é deficiente físico, mas não tem problema nenhum de saúde. Olha É só. ativo, sabe? Está sempre se exercitando, não exercício físico em si, como você falou, mas é uma pessoa muito ativa, né? Então ele basicamente tem uma vida normal, apesar de ser cadeirante. Por isso que eu falo que a gente nunca pode engessar e achar que as pessoas, né, como eu falo, cada ser tem uma história, cada ser tem ali algo por trás, então realmente é fantástico ver essa diferenciação. Eu acho que teve uma pergunta aí, Ju, que eu estava vendo aqui, uma colega perguntou sobre o paciente com Alzheimer, né, nesse tempo de pandemia, que ferramentas para melhorar os impactos causados e relacionados à mobilidade desse. Assim, o Alzheimer é uma doença ampla, né? Eu não sei, digamos assim, qual quadro estaria esse paciente, né? Se é um quadro mais inicial, se é um quadro já de acometimento de mobilidade, como é que está esse idoso? Assim, não tenho como falar especificamente para esse caso, porque eu teria que ver como que está. Mas o que eu posso dizer é que tem implementos simples que você pode utilizar. Por exemplo, eu trouxe aqui o bastão, né? Um bastãozinho que eu uso, que pode ser um cabo de vassoura, onde a gente faz exercícios de mobilidade articular. Então, assim, o que eu sugiro para você, hoje eu até achei que fosse dar tempo, né, fazer aqui uma pequena demonstração, mas a gente acabou trazendo bastante conteúdo teórico também, que eu acho importante. E aí, depois, se você, algum de vocês quiserem tudo, eu posso ter o maior prazer de ajudar e encaminhar algo que possa direcionar em relação a algo mais específico, em relação a equipamentos que vocês possam utilizar. Muitas vezes é algo simples, né? Uma cadeira, às vezes um bastão, como esse que eu falei. Tem até um vídeo que eu fiz e está no meu IGTV, onde eu até brinquei, eu disse que era o treino dos coroas, né? Das pessoas mais velhas ali, onde eu trago um pouquinho dessa questão da mobilidade com um bastão. E o mais importante é você ter esse feedback dele, do idoso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vou só afastar para fazer aqui uma simples demonstração. Para mim, pode ser fácil fazer esse movimento. Pode ser fácil pegar o bastão e jogar ele aqui atrás, e brincar com ele, fazer rotações de ombro, onde eu estimulo aqui as minhas articulações, mas para o idoso, apenas fazer até aqui, fez até aqui para ele já causa dor, então você tem que respeitar o limite. Não é porque o outro consegue ir até aqui que no primeiro dia você vai forçar. Então é preciso muito desse feedback, né? Dessa conversa, desse alinhamento, para que o idoso não venha a sentir dor. Na verdade, a gente, quando pensa em trabalhar com os idosos, a gente tem que, de alguma maneira, tirar ele do quadro de dor. Fazer com que a atividade física traga realmente um conforto, um alívio nas dores que ele já tem. Porque se eu, enquanto profissional, vou lá e trago mais dor para esse paciente, seja na hora do exercício ou depois do exercício, eu estou tirando aí, digamos, a adesão desse idoso, dessa pessoa das atividades. Né? Então, acho que eu consegui responder. Depois a gente pode, se alguém tiver algo mais específico, pode mandar um direct para mim. Eu tenho o maior prazer de poder ajudar à distância também, porque eu sei que o tempo acaba sendo um pouco limitado, uma hora para a gente abordar um assunto tão rico. Mas acredito que a gente pode depois também trazer mais alguma outra coisa, né, Juliana? Fazer alguma outra live e estar trazendo esse conteúdo aí para as pessoas. Né? Eu estou vendo aí que o tempo está Eu já quero fazer 2 pedidos aqui, né? Enquanto isso, os minutinhos finais. Primeiro, para você me enviar esse vídeo que você fez no GTV, vou compartilhar aqui no meu Instagram, no meu Facebook também. E o segundo, se você tiver a oportunidade, que a gente possa fazer uma nova live para você ensinar os exercícios, né? Os exercícios simples, né? Essas possibilidades aí de trabalho em casa. Se tiver disponibilidade na sua agenda, estaremos juntos aqui mais uma vez para ir diretamente nos exercícios, né? A gente traz uma questão mais prática aí dos exercícios de flexibilidade, de mobilidade, de alguma maneira que as pessoas possam aí pegar aí algumas ideias para estarem fazendo em casa. Vamos pensar assim, para a próxima semana aí vamos alinhar a nossa agenda e vai dar certo sim, com toda certeza. Então tá bom, André. Bom, eu quero te pedir nos últimos 3 minutinhos para você reforçar em relação ao programa que você está desenvolvendo, né? Para quem chegou depois e não conheceu essa proposta, que eu acho super interessante, estou acompanhando e acho importante você compartilhar as informações sobre isso. O treinamento de resistência raiz, ele surgiu numa tarde aqui, quando eu estava pensando, né, em momentos aqui de meditação, de que forma eu poderia contribuir dentro dessa pandemia, que não fosse simplesmente com os meus alunos presencial, como eu falo, né?
E aí, vendo esse cenário também de as academias fechadas e tudo, e eu treinando em casa, dando aula de forma remota também para os meus alunos em casa, pensei em criar algo simples, prático e eficiente para que as pessoas pudessem treinar em casa e não se entregarem de fato ao sedentarismo, pelas N questões que nós falamos aqui. Então, existe um implemento chamado TRX, que é um implemento onde a gente faz alguns exercícios de força, de mobilidade também com ele, de estabilidade, né? Eu nem consegui falar do conceito de estabilidade e mobilidade, cada articulação tem ali a sua função, mas eu trago isso também na aula prática para que vocês entendam a diferença ali, que cada articulação tem uma função, nem toda articulação ela precisa ter mobilidade, aí trago o exemplo do joelho, mas vou trazer isso nessa live e o produto surgiu realmente com a necessidade de trazer algo que eu pudesse alcançar mais pessoas, né? Então, eu pensei em algo também que pudesse agregar valor na vida de outros. Parte do valor desse produto eu quero destinar a instituições, né? Eu já falei aí que a cada produto vendido, R$ 10 vai ser destinado a instituições aqui de Fortaleza. É um produto que custa R$ 39,90. Na verdade, foi algo pensado em alcançar mais pessoas, né? Em alcançar mais pessoas de alguma maneira, para que as pessoas possam ali ter o mínimo de orientação e eu estou fazendo com muito carinho para que essa orientação chegue de uma forma didática, simples e que a pessoa entenda. Então é isso, deem uma olhada aí no meu perfil que vocês vão saber um pouco mais. O tempo está acabando. Agradeço a cada um que passou aí, os colegas de trabalho que porventura passaram aí, deixaram um alô também. Um grande abraço aí para todos vocês. Gratidão realmente pelo convite. E deixar você André, da live, mais né? uma vez, então, gratidão pela sua presença aqui. As portas estão abertas para você. Gente, Kate quer aparecer. Deixa ela aparecer aqui. Pronto, Kate. Ela não está me deixando aqui, sabe? Ela presa ali, porque ela gosta muito de latir. Eu disse, não, fique ali um pouquinho no quarto. Deixa ela ali no quarto. Pois é. E aí, André, eu quero te agradecer. Quero dizer para você que as portas estão abertas quando você quiser voltar, né? As portas estão abertas para você. Quero dizer a você que acompanhou a live até o final, siga o professor André, arroba André Hernandes, né? E ele tem um canal no YouTube também, de mesmo nome, André Hernandes, não é verdade? Começando a jogar conteúdo para lá também. Isso aí, acompanha o trabalho do professor e ele vai estar aqui com a gente novamente, tá bom? E quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente, Cleuma, Adeilma, né? Todos que estiveram, não escreveram, mas estavam aqui acompanhando também, gratidão. E pedir a vocês que cliquem aí na setinha, compartilhem. E lembrando mais uma vez que esse vídeo, essa live vai para o Facebook e vai também para o nosso canal do YouTube, tá bom? Então você que quiser rever, quiser compartilhar com outras pessoas, daqui a pouquinho a live já vai estar disponível por lá, tá bom? André, gratidão. Gratidão. Foi ótimo. Até a próxima live. Tchau, pessoal. Para vocês. Tchau, tchau.